Sejam muito bem-vindos ao canal Quem como Deus? A eficácia da oração e a bondade do Pai, e São Dionísio, 9 de outubro. Neste dia em que celebramos a memória de São Dionísio de Paris, bispo e mártir, a liturgia da palavra nos oferece textos que confrontam a justiça divina com a justiça humana e nos convidam à perseverança na oração e na fé. As leituras de Malaquias 3, 13 e 20a, Salmo 1 e Lucas 11, 5:13 ressoam com a vida do santo, que testemunhou sua fé até o martírio. A distinção entre o justo e o ímpio. A primeira leitura, do profeta Malaquias 3:13, aborda a perplexidade do povo de Deus, diante da aparente prosperidade dos ímpios. O povo murmura, questionando a utilidade de servir a Deus, já que os arrogantes e malfeitores parecem ter sucesso. A resposta de Deus, porém, é uma promessa de juízo e distinção. Farei distinção entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus tem um livro de recordações para aqueles que o temem e o servem, e eles serão sua propriedade particular no dia em que ele agir. O Salmo 1 complementa esta mensagem, contrastando o caminho dos justos e dos ímpios. O justo é como a árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo, enquanto o ímpio é como a palha que o vento leva. O caminho do ímpio perece, mas o caminho do justo é conhecido pelo Senhor. Paralelo com São Dionísio. A vida e o martírio de São Dionísio são a prova máxima dessa distinção. Aos olhos do Império Romano e dos magos gauleses, Dionísio era um ímpio, um rebelde que se opunha à ordem estabelecida e à deificação do imperador. Ele foi perseguido e decapitado. Contudo, aos olhos de Deus, ele era um justo que preferiu a morte a negar a sua fé. Sua morte e o prodígio do mártir cefalóforo, carregador de cabeça, são o sinal de que a glória e a honra que o mundo tira à vida. A cabeça são plenamente restauradas e glorificadas por Deus. Seu legado à fundação da igreja em Paris e o patrocínio da França. É o fruto duradouro da árvore plantada junto às águas, em contraste com a palha da tirania romana que se desfez. A eficácia da oração e a bondade do Pai. O Evangelho de Lucas 11, 5:13 nos apresenta Jesus ensinando sobre a perseverança na oração, através de duas analogias. A primeira, sobre o amigo inoportuno, que por sua insistência, ou melhor, por causa da importunação do vizinho, recebe o pão que pede. A segunda, e mais poderosa, é a do pai de família que jamais daria uma pedra ou uma cobra ao filho que pede pão ou um ovo. A conclusão de Jesus é um ensinamento fundamental sobre a confiança. Se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Esse texto garante a eficácia da oração baseada na bondade incondicional de Deus, que é Pai. A oração deve ser perseverante, pedir, procurar, bater, porque a resposta de Deus é infinitamente superior à nossa expectativa humana. Ele nos dá o próprio Espírito Santo, paralelo com São Dionísio. A missão de São Dionísio na Gália foi um ato de fé e perseverança radical. Fundar a primeira comunidade cristã em Lutécia, sob a perseguição do Império, exigiu uma oração incessante e uma confiança inabalável. Ele e seus companheiros só puderam enfrentar a decapitação porque tinham o Espírito Santo, o dom supremo de Deus. A perseverança na oração, ensonada por Jesus, se manifestou na fidelidade até o fim de Dionísio. Ele não buscou a proteção ou a segurança do mundo, o pão, mas a força do Espírito para cumprir a vontade de Deus, o dom perfeito. Provando que Deus jamais desampara seus filhos, especialmente aqueles que sofrem por seu nome. Síntese teológica. O martírio como a oração atendida à liturgia, celebrando o São Dionísio, nos ensina que a verdadeira vida cristã é marcada pela radicalidade da escolha e pela perseverança na fé. Escolha radical. Somos chamados a fazer a distinção entre a justiça passageira e o caminho eterno, Malaquias e Salmo 1. A perseguição e o martírio de Dionísio são a validação de que ele foi reconhecido por Deus como sua propriedade particular, tendo escolhido o caminho que leva à vida. Oração perseverante. O martírio não é um ato de heroísmo humano, mas o fruto da oração que foi atendida, com o dom do Espírito Santo. Lucas 11. A força para tomar a própria cabeça. O simbolismo do cefalóforo é a força do Espírito Santo, que sustenta o crente contra toda a lógica e tirania humanas. Legado do Evangelho. O apóstolo da Gália nos lembra que o verdadeiro fruto do serviço a Deus e da oração perseverante é a permanência da fé no mundo, gerando frutos para as gerações futuras, e testemunhando que a cruz de Cristo, e não o poder do império,
é a verdadeira fonte de segurança e santidade. Que a intercessão de São Dionísio nos inspire a não nos deixarmos perturbar pela aparente prosperidade dos ímpios, mas a sermos perseverantes na oração, confiantes na bondade de Deus, para que Ele nos conceda o seu Espírito Santo e a fidelidade até o fim. Deus nos abençoe, se inscreva no canal, deixe seu like e toque no sininho das notificações.